Olá, amigos, tudo bem? Faz tempo que a gente não fala nada, que eu não posto nada, mas também tá difícil. Tô esperando chegar as minhas placas e até agora não veio. Todo mundo já sabe por quê, a demora tá sendo maior. Eu não sei se os correios também estão mais devagar. Então, infelizmente, vocês que estão esperando aí as plaquinhas do AP11 chegar, aguarda mais um pouco. Nós estamos num momento difícil também, todo mundo sem dinheiro, tá bem complicado, então eu tô até meio que tranquilinho com isso. Então eu queria mostrar para vocês hoje o seguinte: como eu tô meio que sem fazer nada, eu tô bolando botar um projetinho que eu tinha em mente já há algum tempo. Comecei pela ideia com um amigo que queria uma subwoofer, e essa subwoofer, ele é encantado com a minha subwoofer da Bose, que é uma subwoofer passiva. E aí eu falei, olha, nós podemos tentar uma subwoofer semelhante, a gente faz umas medidas e vamos lá. É, Aí eu conseguindo aqui, eu vou mostrar para vocês o desenho da subwoofer internamente, tá? Que é o clone da Bose. A Bose é essa aqui embaixo, que tá aqui, ó, tem até os dutos aqui, não repara a bagunça, gente, que eu tô arrumando. Tá aqui a Bose, tá? Essa é a subwoofer, é uma subwoofer passiva, internamente ela tem um crossover, aí sai o do amplificador, entra nela, dela do crossover sai e vai para essas caixas satélites. O muito interessante desta subwoofer, que eu já abri, já vi o crossover dela, ela não tem bobina, não tem capacitor, não tem absolutamente nada. São dois alto-falantes internos. Se eu não estou enganado, se eu não estou errando o nome, é uma subwoofer que eles chamam de isobárica. Ela possui os alto-falantes internos, algumas divisões que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Bom, como eu havia falado para vocês, aqui está a subwoofer. Essa aqui é uma Bose, tá? Ela foi feita em acrílico pela própria Bose para poder mostrar como é que ela é. Esse aqui é o duto de saída, tá? Essa frontal dela. Aqui nós temos uma câmara, tá vendo? Individual, separada. E aqui uma outra câmara. Então são três câmaras, onde esta câmara aqui, ela é responsável por manter crossover, a entrada de áudio. Essa daqui para acoplar o alto-falante. E essa aqui manda o ar, né? Ela dá a forma do ar para cima e para frente, para trás aqui. Eu não sei, não vou saber explicar tecnicamente como é que isso aqui funciona, mas eu sei que o ar ele entra, tá? Esse duto aqui, ó, ele é colado só nessa chapa aqui, ó, que seria uma chapa de madeira, aqui, e controla este alto-falante, tá? Essa câmara aqui interna. Aqui é a mesma coisa, através desta câmera, ou seja, do ar que circula aqui. E o interessante é que aqui esta câmara tá através deste duto, olha. Então, ou seja, eu clonei exatamente isso. Então eu peguei daqui para cá, vi quanto que tinha, percebi que esse ponto aqui é exatamente a metade entre uma e outra, e aqui menos da metade do que está entre esse alto-falante e outro. Claro que eu não fiz absolutamente perfeito, porque isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, e se der certo, deu, se não der, paciência. Pelos testes que eu fiz até agora, o resultado está indo bem. Então no caso aqui tem crossover. Esse crossover aqui que vocês estão vendo é apenas para as satélites, tá? Ela não é para os alto-falantes. Os alto-falantes, ele entra aqui, ele sai direto para o alto-falante. A única coisa que ele tem de proteção para os alto-falantes são duas lâmpadas para cada alto-falante. Então tem duas para um alto-falante, duas para outro alto-falante e mais duas para cada caixa satélite, tá? Esse daqui é um modelo semelhante ao meu. Meu ainda não é esse, que esse daqui é o modelo 2 em 1, que o 2 em 1 ele só tem duas entradas e duas saídas, tá? A entrada vem do amplificador, vem aqui, passa pelo crossover, passa pelo crossover, sai, vai para satélite. Aí entrou em paralelo, ele vem, passa por duas lâmpadas e vem alimentar os outros alto-falantes. Entenderam? Então o que eu vou fazer? No meu caso não vai ter crossover, vou ter duas entradas RCA, em vez de ser essa daqui tipo caixa acústica, tá? Porque essa daqui é entrada tipo caixa acústica. Então eu vou entrar com RCA. O RCA
vai entrar para dentro do passa-baixas, que vai ficar aqui naquela chapa. Aí ele vem, vai ser alimentado, depois do passa-baixas, né? Ele vem aqui e alimenta a entrada do amplificador. Aqui é que eu quero colocar o transformador, tá? Transformador, fonte e mais o amplificador. Se eu ver que não cabe aqui direito o amplificador, eu jogo ele para cá, entendeu? Aí eu vou ter que, por exemplo, onde for AC na entrada da alimentação do transformador, eu venho para cá, não faço um furo aqui, depois eu isolo bem isso daqui, enfio o transformador para cá. Então aqui fora dessa chapa vai ficar a entrada da força, tá? 110 ou 220. E do outro lado aqui eu faço um furo para lá, tá, não sei o que, eu vou entrar para a entrada do sinal, entendeu? Aqui o transformador já vai ter a fonte já alimenta direto o amplificador. E sim, eu vou ter que puxar um outro aqui no mesmo, como é AC, eu vou puxar aqui, puxo aqui de uma maneira aqui, escondida aqui, e vou para alimentar o passa-baixa. Então é mais ou menos isso que eu quero fazer, tá? Espero que ficou bem entendido. E ela cria um fator de movimento de ar que ela sai nesse duto bem grande. Então eu falei, vou clonar. Então eu abri, fui tirando algumas medidas, tal. Claro que não é absolutamente perfeito, não é o mesmo alto-falante, é um alto-falante diferente. E eu comecei o projetinho aqui, tá? Eu fiz uma para mim e uma para um amigo meu, tá aqui. Então ela vai ser neste caso aqui, com praticamente o mesmo tamanho daquela, um pouquinho maior, porque o alto-falante dessa é um pouco maior. Ao invés de fazer passiva, eu vou fazer ativa, tá? Como é que eu tô bolando aqui, ó? Vamos lá, tirar a bagunça para vocês verem. Eu procurando nas minhas coisas aqui, porque a gente não pode sair para comprar nada, tá tudo muito difícil, a esposa não deixa, não é? Tá cuidando do maridão. Então eu tava procurando uma chapa de alumínio, alguma coisa para poder fazer. Então eu achei esta chapa aqui, é uma chapa que eu tinha guardado, toda pretinha, e ela vai ser o meu painel. Decidi que ela vai ser meu painel. Eu tinha até achado aqui umas outras peças de alumínio para poder fazer a furação e acabei ficando com ela. Aí eu encontrei nas minhas coisas que um amigo meu, Jorge, me deu este passa-baixas. Aí eu falei, pô, mas isso aqui eu acho que é um passa-baixo, eu nem sabia direito o que ele era. Fiz umas experiências aqui no osciloscópio, tá cobertinho aqui para não pegar poeira. E aí ele me dá uma frequênciazinha razoável, ele usa aqui, não vai dar para ver, é o LM5532. E eu descobri que esse potenciômetro que estava aqui em cima, ele está invertido. Então o que acontece? Quando eu quero atenuar a frequência, eu teria que fazer com o sentido contrário, sentido horário. E na hora de colocar para ele abrir mais a frequência, né, me chegar lá aos 200 Hz aproximadamente, eu tinha que fazer no sentido contrário. Então o que eu fiz? Eu tirei ele de cima e joguei ele para baixo, eu inverti, tá? E a inversão já deu certo para fazer o trabalho. Muito bem. E aí aí eu falei, pô, mas como vai ficar desalinhado? Mas como ele vai ficar lá dentro da tampa, vai ficar em cima dessa peça, o que eu fiz aqui? Eu alinhei e eu simplesmente por dentro eu faço assim, ó, coloco dessa maneira, ok? Não tem problema, porque ele vai ficar lá preso lá dentro, aqui. Eu deixo ele alinhado por fora e por dentro eu deixo ele meio tortinho. É um meio de eu resolver o problema. Porque isso me incomodava demais. Pô, você vai aumentar e você diminui, e aí fica aquela bagunça. Aí eu achei aqui nas minhas coisas também um liga e desliga. Procurei nas minhas coisas, achei um trafo bem bacana aqui, que era de um Pioneer, se eu não me engano, é blindadinho. Esse trafo ele vai ficar aqui na frente, porque aqui na frente, deixa eu puxar ele de novo, eu tenho espaço entre aqui, o início, e até aqui no meio bastante grande. Eu não sei se isso vai afetar muito a passagem do ar, mas eu acredito que não. E também é um protótipozinho, uma brincadeira, então não vai fazer aquela coisa, né? Então estou pensando em colocar o transformador, o amplificador, que é aquele amplificador que eu já tinha mostrado em vídeos para vocês sobre o classe D, lembra? Eu vou pôr esse classe D, colocar esse passa-baixas,
Vou fazer, aproveitar que aqui ó, eu tenho tensões individuais, você tá vendo? Eu vou tirar a tensão de alimentação que vai alimentar o amplificador, e eu também tenho aqui saída que eu posso fazer uma alimentação simples, que eu vou alimentar um relezinho para desligar a saída desse aqui quando eu desligar a fonte. Ou seja, desliga, ele vai desligar primeiro aqui, e como a fonte é meio parrudinha, veja só, essa é a fonte que eu vou usar. Essa é uma fonte que eu tinha do amplificador ST, é Blame ST do Carlos Mergulhão. Essa fonte foi desenhada, se eu não me engano, porque está aqui escrito Miguel Nabuco, tá? Ó lá, ó lá, Miguel Nabuco, layout, então é dele. Isso foi numa época de um kit que nós fizemos, aí um grupo todo, muita gente comprou, foi bem legal, foi uma época muito gostosa, foi incrível esse dia, sabe? Então, criamos muita amizade, muita gente bacana, foi bem interessante. E aqui ele vai manter, eu vou manter todo o original. Ele está usando o Moore, que é um retificador de alta velocidade. Vai falar, mas não precisa de alta velocidade para 60 Hz? Não precisa, mas se você tem a mais, melhor. Entendeu? Tudo que é a mais, gente, aprende isso. Tudo que é a mais é melhor, tá? Essa história aí, o mais é menos, isso aí não funciona muito bem, não. Entendeu? Depende muito do que o menos é mais, você entendeu? Então, neste caso, eu acho que um bom retificador vale a pena. Aqui eu estou usando 4 capacitores de 10.000, tá? Então, 2, 3, 4. Então, eu vou ter linha positiva com 20 e linha negativa com 20 também. Já fiz um teste. Ele dá uma quedinha de tensão, sim, aqui, mas eu consegui 80 watts RMS. Para esse sub aqui, 80 watts, tem gente que passa, é pouco, eu quero 250 watts, não sei o que, cara. Assim, isso aqui balança tudo, com metade da potência. Então, vocês não têm ideia do que é isso. Eu vou te dar uma ideia. Ó, esse amplificador aqui, ó, esse aqui é um amplificador, o de baixo, tá? Olha a bagunça que tá aqui, ó, tudo por causa dos meus projetos. Esse amplificador, ele dá para mim simplesmente 32 watts de potência por canal, tá? O que acontece? Isso numa máxima potência, eu coloco ele em meio volume, e ele sai nessa sub aqui. Gente, tripida tudo aqui em casa com meia potência. Os vidros tremem. Meia potência. Ou seja, eu estou usando aqui, em cima desse sub, que eles, segundo o fabricante, 100 watts de potência. Então, claro que eu tenho os picos, né? Eu vou ter uma limitação, porque a isobárica ela tem uma certa limitação a determinadas faixas de frequência. Por exemplo, uma faixa que já foi feito o teste de 20, 25, você praticamente não sente nada. Mas quando ele pula para os 35 para cima, a resposta dele é muito boa, tá? E ele vai aí a uns 120 Hz tranquilo e funciona muito bem. Então, mas continuando, então vou usar esta fonte, tá? Com esse trafo, alimentando este amplificador. Então o que eu vou fazer? Na parte de trás, não aqui na frente, aqui na frente, e a fonte. Do outro lado que eu tenho na caixa, ela é muito pequena, ou seja, ela é estreita. Então o máximo que eu vou colocar vai ser isto aqui, que é o controle que eu tenho. Aí eu vou fazer furinhos, porque ele tem umas divisões assim, ó. Então imagina que isso daqui é a caixa acústica, eu tenho uma divisão no meio, aí eu tenho uma outra divisão aqui, o alto-falante fica virado para cá, e esse meio aqui é vazio com duto, tá? Para passagem de ar, e tem um outro que vaza entre um ponto e outro. É bem interessante o sistema. E aqui estaria o duto de saída. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, nessa ponta, né? Vai ficar aqui, ó. Que aqui aí eu consigo, porque o espaço que eu tenho ali no fundo entre o alto-falante e o fundo da caixa é o suficiente. Aí eu vou colocar também o liga e desliga. Vou ter que atravessar o fio aqui por baixo, num cantinho, vou atravessar o que é AC, né? E o que for o áudio que vim para cá, daqui para lá, eu vou colocar no outro lado para não ter interferência um do outro, tá? Para não pegar ruído.
Que mais eu ia fazer? Vou colocar isso daqui, eu pretendo colocar na madeira, não na chapa, para essa coisa não ficar próximo do passa-baixa, porque senão eu posso ter problema de ruído aí, alcançar ruído aí não é legal. Então vou pôr na parte de baixo e vou usar o relézinho, provavelmente o relé, acho que eu não sei se eu vou usar esse relé ou esse relé, tô pensando ainda, vai ser um dos dois, porque um é de 5 volts e de 12, tá? Eu vou ver a linha de alimentação que eu tenho melhor para fazer essa ligação. E aí eu coloco eles também próximo do alto-falante, ou seja, quando eu desligar aqui o amplificador, a fonte demora muito a descarregar. Então acontece o que está acontecendo com a outra subwoofer que eu tenho, que é uma Infinity de 12 polegadas, que queimou o amplificador, mas a placa ela furou, ela arrebentou mesmo. É projeto igual o nariz deles, né? Então eu coloquei um desse no lugar. Coloquei uma fonte razoável, aproveitei o passa-baixas que ele tinha, e aí eu coloquei esse. O que acontece? Quando eu desligo a sub, apesar que lá tá com um liga e desliga automático, tá? Esse daqui não vai ter. Quando eu desligo lá, o que acontece? Como ele está muito carregado, ele vai descarregando aos poucos. Na hora que desliga o trafo, esse amplificador aqui, ele me gera alguns pulsos na saída. Então ele fica tu, antes de desligar. Por quê? Porque está descarregando isso daqui. Então ele deve descompensar a tensão positiva e negativa e acaba me gerando esse tum na saída. É uma coisa que eu vou colocar também um relé lá para me eliminar. Por quê? O que acontece? Como eu vou fazer uma retificação de meia onda com um capacitorzinho bem pequeno, ele vai me alimentar o relé e acionou o relé na saída do alto-falante. Então ele vai ficar para a saída do alto-falante. Tá? Quando eu desligar tudo, isso aqui ainda está carregado. Só que aqui não vai estar carregado o suficiente porque o capacitor é pequeno. Então ele vai descarregar muito rápido e o próprio consumo do relé vai fazer ele desligar. Ou seja, ele desligou, aí pode a fonte descarregando aos poucos, e aí o que acontece? Para meu problema do tum na saída. Então é um negócio que eu preciso fazer lá. Então estou bolando aqui. Aqui eu vou colocar dois potenciômetros, os que são daqui, né? Dois knobzinhos. Vou colocar essa chave na parte de baixo na madeira. Esse daqui eu vou colocar por aqui. Já achei um LEDzinho aqui, não sei se eu vou pôr vermelho, acho que eu vou pôr vermelho mesmo, só para informação de ligado. Então eu estou mais ou menos imaginando isso. Eu coloco ele aqui, ou assim. Aí na hora de eu ligar, acende o LEDzinho, me aciona o sistema. Aqui eu tenho também os RCAs, vou usar que é o que eu tenho na mão aqui, são dois RCAs. Aqui um aqui e outro aqui, ok? E porque esse aqui, ele entra canal direito e esquerdo, tá vendo? Ele entra direito e esquerdo aqui, ó. E ele sai aqui, certo? Aí ele vai sair daqui, já filtrado, com passa-baixas, vai entrar nesta entrada aqui. Esse aqui foi um dissipador que eu tinha aqui, que eu coloquei, porque isso aqui dá uma esquentada boa e eles não colocaram. Então ele entra aqui, isso aqui é porque eu estava fazendo teste com gerador de funções. Ele amplifica o sinal, alimentação, tá? Ele aceita até 60 volts. Mas infelizmente eu não tenho nem trafo. O melhor trafo que eu tinha era esse daqui. Então ele vai ficar com aqui 42 volts, se eu não me engano, aproximadamente isso, 42 volts, já retificado. E aqui a saídinha para o alto-falante. Dentro dessa caixa, depois eu vou abrir, na segunda etapa, eu vou mostrar a sequência de todo o projeto. E abrindo lá no fundo eu vou mostrar para vocês o alto-falante que eu estou usando, que é um alto-falante da Panther, Black Panther. São dois alto-falantes de 6 polegadas, tá? Bem bacana também. E com passa-baixas me ajuda porque eu não sei como é que os caras configuram uma caixa dessa daqui que você não ouve absolutamente nada de médio e agudo. E esta daqui eu fiz um teste assim, apesar que tá vazando ar para todo lado, que ainda não fiz a blindagem, tá? Nem em acabamento, nada. Tá no cru aqui ainda. Preciso melhorar essa frente e tudo, porque a pressão do ar aqui é muito forte. E aí, o que acontece? Eu ouvi, né, os sons
de médio e agudo. E é interessante, porque aqui, ó, você tem um crossover aqui dentro que mata. Não tem. Não tem crossover nele, incrível. O crossover é único e exclusivamente para as caixas satélites. Que na verdade esse daqui são para 3 caixinhas, né? Que ele é um 3.1, que é para a caixa central e 2 laterais, direito e esquerdo. Entendeu? Que é para home theater, na verdade, esse modelo, esse sisteminha. E claro, eu não uso central aqui. Aquilo aqui que vocês estão vendo, esse pretinho que eu estou mostrando, é uma proteção que eu tenho para quando eu vou fazer teste em amplificador, eu vou usar, porque eu não quero me queimar minhas Bose, né? Mas é isso aí. Por enquanto é só. Obrigado aí por vocês terem assistido. É mais para a gente poder se divertir um pouquinho, poder compartilhar, sair um pouco dessa maresia que ainda todo mundo dentro de casa, todo mundo preso. É lamentável tudo isso, né? Infelizmente, amigos. Mas vamos lá, vamos ter fé em Deus que tudo vai ficar bem. Tá legal? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado aos novos inscritos. Obrigado a vocês que estão inscritos já há algum tempo. Divulga aí o canal, me ajuda. Quem sabe eu começo um dia a ganhar uma grana com o youtuber. O que vocês acham? Hã? É uma boa. Abraço, gente. Até mais. Que Deus proteja todos vocês.